E hoje mais um dia da nossa Semana das Famílias, superando os desafios da pandemia. Estamos recebendo a Michele e ela vai falar pra gente um pouquinho sobre inteligência emocional. Olá pessoal, olá família, tudo bem com vocês? Meu nome é Michele Andrade, eu sou Master em Hipnose Clínica, Neurolinguista, sou Life Coach e também sou palestrante de inteligência emocional. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre inteligência emocional com vocês, em meio à pandemia, a tudo isso que nós estamos enfrentando. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é para um pouquinho para pensar o que está no seu controle. Porque as coisas que não estão no seu controle, quando você começa a tentar resolver aquilo que não está no seu controle, você se frustra, você se sente incapaz. Então pare para pensar o que está no seu controle. As pessoas estão no seu controle? O mundo está no seu controle? Não. O que está no seu controle são as suas emoções, a sua mente, o seu coração, a sua vida está no seu controle. Então, em meio à pandemia, tente controlar aquilo que está no seu controle, que é a sua vida, que são as suas emoções. Porque quando nós começamos a controlar aquilo que não está no nosso controle, nós nos frustramos e as emoções começam a adoecer, fica pior. Então, a primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês: controle aquilo que está em suas mãos, que é a sua vida, as suas emoções, os seus pensamentos, o seu corpo. E depois, aprenda um pouquinho comigo hoje o que é inteligência emocional. Não sei se você já conhece esse tema sobre inteligência emocional, mas é muito falado sobre isso. E muitas pessoas pensam que inteligência emocional é você o quê? Reprimir as suas emoções. Você precisa ter inteligência emocional. Não sente, não coloque para fora a sua fraqueza, não chore, não fique com raiva, reprime as suas emoções. Isso é ter inteligência emocional. Não, está errado. Inteligência emocional é você colocar para fora aquilo que você está sentindo. Vamos lá, inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a capacidade de administrar as próprias emoções. Nós vamos falar por partes, para que você possa entender melhor o que é inteligência emocional. É a capacidade de administrar as suas próprias emoções. Primeiro, eu quero deixar para vocês aqui um versículo em João, capítulo 11, versículo 35 na Bíblia, diz que Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Essa história ela é contada, ela fala o seguinte: Jesus chega na cidade, Lázaro está morto. Lázaro é amigo de Jesus. E Maria é irmã de Jesus. Então Maria, Lázaro e Marta são irmãos e eles são amigos de Jesus. Jesus chega na cidade, Marta se ajoelha aos pés do Senhor, ela ora, ela chora, ela adora e depois ela fala que o irmão dela morreu. E a Bíblia fala que Jesus ele chora, que Jesus ele coloca para fora aquilo que ele está sentindo. Quando ele recebe a notícia que seu amigo morreu, ele sofre, ele sente dor, então ele coloca para fora aquilo que ele está sentindo. E o interessante, gente, que ele é 100% Deus e 100% homem. E ele coloca para fora aquilo que ele está sentindo. Então ele deixa a primeira lição nessa história pra gente, para que você não reprima as suas emoções. Você é um ser humano dotado de sentimentos. Isso faz parte da sua natureza humana. Então Jesus ele deixou um exemplo maravilhoso para mim e para você. Olha, eu sou 100% Deus, 100% homem, mas eu estou colocando para fora aquilo que eu estou sentindo. E a segunda lição nessa história que eu quero passar para vocês é que depois que ele chora, que ele coloca para fora aquilo que ele está sentindo, ele levanta, vai lá e ressuscita Lázaro. Então você pode colocar sim para fora aquilo que você está sentindo. Não reprima as suas emoções, porque isso adoece a sua mente, adoece o seu corpo e adoece as suas emoções. Coloque para fora aquilo que está te matando por dentro, mas não deixa isso paralisar a sua vida. Foi o que Jesus fez. Jesus colocou para fora aquilo que ele estava sentindo e não deixou isso paralisar a sua vida. Levantou, foi lá e ressuscitou Lázaro. Então coloque para fora aquilo que você está sentindo, porque você é um ser humano dotado de sentimentos. Mas não deixa isso paralisar seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos. E como eu faço isso? Como eu posso compreender o que se passa dentro de mim, dentro da minha casa interior?
é tendo inteligência emocional. E o primeiro pilar da inteligência emocional é a capacidade de administrar as suas próprias emoções. Mas como administrar aquilo que eu não conheço? Como eu vou administrar as minhas emoções que eu não sei quando eu estou triste, quando eu estou alegre, quando eu estou estressada? Como conhecer? Eu sempre falo isso nas minhas palestras de inteligência emocional. Você precisa fechar os seus olhos externos e abrir os seus olhos internos. Sabe, ter aquele tempo de qualidade para você fechar os seus olhos externos, abrir os seus olhos internos, para que você possa compreender o que se passa dentro da sua casa interior, o que se passa dentro da sua mente, das suas emoções. Então, eu aprendi com o coach Jerônimo Telmo, ele ensina algo muito interessante que eu quero passar para vocês aqui. É o princípio de tudo, como você compreender as suas emoções. Primeiro, vamos dar um exemplo, você está no seu local de trabalho e alguma coisa te irritou, te estressou. Você precisa prestar atenção quanto tempo demora para você explodir. Nós falamos o pavio curto. Você tem um pavio curto, você tem um pavio médio, você tem um pavio longo. Então algo te estressou naquele momento ali. Então, local de trabalho, alguma coisa te irritou, você não gostou. Quanto tempo você demora para explodir? Você começa a prestar atenção em qual o tamanho do seu pavio. Segundo, Michele, eu explodi. E agora, o que eu faço? Você explodiu? Tá. E quanto tempo aquilo ali vai fazer mal a você? Por exemplo, eu explodi, eu me estressei, eu falei coisas que não deveria ter falado, eu magoei. Sabe quando você fala um monte de coisa e alguém chega pra você e fala assim, nossa, por que você falou isso? Eu falei? Então, você explodiu e foi qual fundo você foi? Qual é a profundidade que você foi quando você explodiu? Isso acaba com o seu dia? Isso interfere na sua noite? Isso faz com que você não consiga comer? Isso estraga o seu dia? Você precisa compreender e prestar atenção quanto tempo isso vai ficar prejudicando as suas emoções e sua saúde física. E o terceiro quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo você volta para voltar ao seu estado normal, consciente? Porque quando você está nesse estado, você está inconsciente. Quanto tempo você demora para voltar? Tem pessoas que fica só um dia, tem pessoas que ficam semanas, tem pessoas que ficam meses, tem pessoas que ficam anos. Então você começa a compreender esses três pilares. Qual o tamanho do seu pavio, a profundidade que você vai quando você explode e quanto tempo demora para que você volte ao seu estado normal. É algo tão simples, é uma coisa tão simples, mas você começa a compreender o que se passa dentro de você. Quando você está lá no meio de todo mundo e alguma coisa te estressou, não, peraí, eu vou lá, vou chupar uma bala, vou beber uma água, vou contar de 1 até 100 para que eu não possa explodir, porque se eu for resolver isso agora, eu vou explodir, vou falar coisas que vão magoar outras pessoas e eu não quero fazer isso. Então você começa a compreender, meu pavio é curto, então eu preciso sair. Eu preciso beber uma água, eu preciso dar uma respirada. Voltei, tranquilo, vou lá e resolvo. Isso é começar a conhecer as suas emoções. Aí quando você começa a compreender as suas próprias emoções, fica mais fácil para você usá-las ao seu favor. Porque quando você tem inteligência emocional, quando você conhece quando você vai explodir, qual é a profundidade, quanto tempo demora para você voltar, você começa a usar ao seu favor. Você tem mais sabedoria, você fica mais tranquila a resolver as coisas e compreende as emoções das outras pessoas, contribuindo por relacionamentos saudáveis. Quando você começa a compreender o que se passa dentro da sua casa interior, você começa a ter empatia, você começa a compreender o que passa dentro da casa interior de outra pessoa. Quando você vê uma pessoa triste, uma pessoa estressada, irritada, você sabe o porquê. Sabe aquela pessoa, não sei se você conhece alguém ou se você é assim, aquela pessoa que quando chega no ambiente, ela consegue acalmar todo o ambiente. Sabe, com as suas palavras de sabedoria, ela consegue resolver tudo. Tá pegando fogo, ela é aquela água que apaga o fogo todo e deixa tudo tranquilo, calmo e resolvido. Então, isso é compreender as suas emoções e compreender o que se passa dentro da casa interior de outra pessoa. Aí sim, você começa a ter relacionamentos saudáveis. Você começa a compreender que nós só damos aquilo que nós temos dentro da nossa casa interior. O interessante é que tem uma história de dois vizinhos. Um vizinho pegou o seu latão de lixo, encheu de lixo até a boca,
foi lá na porta do outro vizinho, pegou o latão e colocou o latão cheio de lixo na porta do outro vizinho. Quando o vizinho ele abriu a porta, viu aquele latão cheio de lixo, ele pegou o latão, jogou o lixo fora, lavou o latão, encheu de flores, foi lá na porta do outro vizinho e colocou o latão lá. Quando o outro vizinho abriu a porta, viu aquele latão cheio de flores, não entendeu nada, pegou o latão e ainda foi lá tirar satisfação com o outro vizinho. Chegou lá e falou: vizinho, eu peguei esse latão, enchi de lixo, coloquei na porta da sua casa, você pegou o latão, você jogou o lixo fora, lavou, colocou flores e colocou na porta da minha casa. Você pode me explicar o que está acontecendo? Aí o vizinho falou: calma, vizinho, é muito simples, nós só damos aquilo que nós temos. Da minha casa para a sua casa sairá flores, mas na minha casa eu não permito que lixo de ninguém entre. Então o que acontece? O vizinho não deixou o lixo entrar, mas também foi lá e deu flores para o outro vizinho. Se você tem flores para dar na sua casa interior, dê flores para aqueles que só têm lixo para dar, mas não permita que lixo de ninguém entre na sua casa interior, que você teve trabalho para limpar, para arrumar, para colocar as coisas no lugar. Então, se tem flores para dar, dê flores, mas não deixe lixo de ninguém entrar na sua casa interior. Então, você percebe que as pessoas só têm para dar aquilo que tem dentro da casa interior, aquilo que a pessoa recebeu a vida inteira, na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta. Você começa a compreender que sempre aquela pessoa que sempre fere, dentro dela tem uma criança ferida, porque ela só dá aquilo que ela tem. Então você começa a compreender as outras pessoas, você começa a ter relacionamentos saudáveis com outra pessoa, e isso é transformador, isso é maravilhoso, fazendo escolhas conscientes. Porque quando você tem inteligência emocional, quando você sabe a hora de parar, a hora de falar, a hora de agir, a hora de recuar, você começa a ter escolhas conscientes. Você não decide nada quando você está estressado ou muito triste e nem muito alegre. Porque às vezes nós estamos muito alegres e tal, decidimos uma coisa, pois, não era para eu ter falado aqui, eu estava muito alegre, muito feliz, não era para eu ter tomado aquela atitude. Então você percebe que há tempo para todas as coisas. Você consegue compreender o que se passa dentro da tua casa interior, você consegue compreender o que se passa dentro da casa interior dos seus amigos, da tua família, dos seus colegas de trabalho. Você começa a ter escolhas conscientes, centradas, e você começa a ser livre de dentro para fora. Dr. Augusto Cury fala assim: se formos livres por dentro, nada nos aprisiona por fora. Então, quando você tem inteligência emocional, você consegue compreender e ser livre por dentro e ajudar outras pessoas a serem livres também por dentro. Algo aqui bem rápido que eu também quero abordar falar com vocês, é sobre as nossas crenças. Nossas crenças são as nossas verdades absolutas. É uma palavra tão pequena, gente, mas tem um poder enorme sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções, sobre a nossa mente. Metaforicamente falando, na hipnose clínica, nós temos o modelo da mente: consciente, inconsciente e subconsciente. E o nosso subconsciente é a nossa memória de longo prazo. Desde o ventre da sua mãe até o dia de hoje está armazenado tudo lá, toda a sua história, sendo boa ou sendo ruim. E desde o ventre da nossa mãe a gente consegue absorver todo o sentimento à nossa volta. Aí quando a gente nasce, a gente explora o mundo com nossos 5 sentidos: audição, visão, tato, olfato, paladar. E tudo que você viu, ouviu e sentiu está tudo lá no seu subconsciente. Começa a construção do seu caráter, da sua personalidade, dos seus valores e das suas crenças, as suas verdades absolutas. A minha pergunta para você hoje é: quais são as suas verdades absolutas? Quais são as suas verdades absolutas que foi causada por impactos emocionais tão grandes que abriram janelas traumáticas no seu subconsciente? E quando essa janela se abre, você fica preso ao passado. Eu quero dizer uma coisa: quando você está preso ao seu passado, você não consegue viver o seu presente e você não tem uma expectativa de futuro, porque você fica preso a uma janela traumática de angústia, de sofrimento, de feridas, de dores, de marcas, de mágoas, de falta de perdão.
Então aquilo tudo é como um lixo emocional dentro da sua casa interior. É por isso que muitas das vezes você se sente presa. Já sentiu isso? Você estuda, você corre atrás das coisas, você faz tudo para melhorar, você dá 3 passos e parece que alguém te puxa para trás. Sabe, parece que você não consegue chegar ao seu objetivo, avançar, crescer, se transformar, de mudar. É porque você está presa ao passado. Que quando essas janelas traumáticas se abrem, você vivencia tudo aquilo que você viveu no seu passado. Então você fica presa, é por isso que você se sente presa, é por isso que você não se sente livre totalmente. E as crenças, as nossas verdades absolutas, causado por um impacto emocional muito grande, ela pode abrir janelas traumáticas que pode estar atrapalhando a sua vida hoje. A sua vida com a tua família, a sua vida com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, a sua criação desde o ventre da sua mãe até o dia de hoje. Quais são as suas feridas emocionais? Dentro da nossa casa interior existem crianças feridas gritando por socorro. É por isso que é muito importante você ter um tempinho de qualidade para cuidar de você, para cuidar das suas emoções, para cuidar da sua mente, compreender o que se passa dentro da sua casa interior, quais são as suas feridas emocionais que estão gritando por socorro. E isso tem solução sim, isso tem jeito sim, mas você precisa ser a sua prioridade. Não adianta colocar outras coisas, pessoas como prioridade. Se você não estiver bem, você não tem condições de cuidar da sua família, você não tem condições de trabalhar. Então você precisa ser a sua prioridade. Então a minha proposta para você hoje é: feche os seus olhos externos, abra os seus olhos internos e comece a compreender o que se passa dentro de você. Quais são as suas verdades absolutas? Elas te limitam ou elas te fortalecem? Quais são as suas janelas traumáticas? Você está preso no passado, você precisa compreender o que se passa dentro de você. Aí sim, você pode sim ajudar as suas emoções, ajudar a limpar a sua casa interior e colocar as coisas no lugar. Eu espero ter trago algo especial para você, algo que possa ser uma bênção na sua vida. Eu espero que depois desse vídeo você possa começar a compreender e dar um tempo de qualidade para você, para cuidar um pouquinho das suas emoções, porque nós não estávamos preparados, gente, para passar por tudo isso que nós estamos passando. Nós não estávamos preparados emocionalmente, mas agora é a hora, hoje é o dia, é a hora de pararmos um pouquinho e começar a cuidar das nossas emoções e ter e adquirir inteligência emocional para ter uma vida livre por dentro, para nada nos aprisionará por fora.